Amém. Deus seja louvado. Você pode se assentar. Para você que está chegando junto conosco agora, através da live, que Deus abençoe você, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, que a plenitude do Espírito Santo esteja contigo. Nós já tivemos um momento muito especial aqui no templo, momento de testemunho, momento de orarmos por cura, por libertação, buscando a presença do Senhor, e que essa mesma unção que está aqui nesse lugar, e seja onde você estiver agora, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam honrados na tua vida, na tua casa, na tua família. Vamos para o livro de Miqueias, Miqueias capítulo 1. Miqueias capítulo 1. Estamos diante de um profeta contemporâneo do profeta Isaías, aproximadamente 650 anos antes de Cristo. E o nome Miqueias tem tudo a ver com o seu livro. O nome Miqueias diz: quem é semelhante a Deus? Essa é a pergunta para nós nesse culto, nessa noite. Quem é? Quem é que pode? Quem é que conseguiria ser semelhante a Deus? Não tem ninguém. E assim então o Senhor, através do profeta Miqueias, vai trazer uma palavra de juízo, mas também uma palavra de esperança para o povo. Para você que não nos conhece, que não entende o nosso jeito de pregar, nós temos como princípio de pregar todos os capítulos da Bíblia, todos. Nós começamos em 2017 e provavelmente em 10 anos, talvez um pouco mais de 10 anos, nós estaremos pregando todos os capítulos da Bíblia. Por que nós começamos isso? Foi uma inspiração dada pelo Espírito Santo, de que a gente gosta de muitos textos das Escrituras, e a gente acaba pregando aquilo que a gente gosta, ou a gente acaba pregando aquilo que você gosta de ouvir. E quando o Espírito Santo colocou esse desejo no meu coração, e no coração também de alguns irmãos, que nós solidificamos esse compromisso lá em 2017, nós tínhamos por objetivo que toda a palavra do Senhor ia e vai ser pregada nesse púlpito, nesse altar, seja através da minha boca, seja através da boca de outros pregadores. Mas nós queremos pregar toda a Bíblia, sem escolher textos. Então tem alguns textos que fica difícil até de interpretação, difícil de você contextualizar com o momento. Mas nós chegamos aqui em Miqueias, e quando eu fiquei lendo o livro de Miqueias, a palavra que ia trazer, eu fiquei pensando: Senhor, como contextualizar essa palavra numa palavra de ânimo, numa palavra de cura, de libertação para o povo? Porque nós entendemos aqui que vai ter ameaças contra Israel, ameaças contra Judá, ameaças contra os opressores de Judá e de Israel. Agora, nós sabemos que Deus não envia juízo sobre a terra, sentença sobre a terra, sem antes Deus dar a oportunidade do arrependimento e da conversão. Essa é a característica do nosso reto juiz. O nosso Deus é juiz, e Ele vai julgar a terra, porém Ele vai julgar a terra com equidade, com amor, mas juízo vai ter. Agora, antes de toda palavra, toda sentença de juízo nas Escrituras, sempre tem uma palavra de advertência, sempre tem uma palavra, um convite ao arrependimento. Aqui, por exemplo, no capítulo 1, nós vamos ver os versículos 15 até o versículo 16, são palavras, um convite ao arrependimento, né? Então creia, por mais que às vezes tem palavras duras para a gente ouvir. O profeta Jeremias diz que a palavra do Senhor às vezes é como um martelo, que esmiuça a penha, que esmiuça a rocha. Às vezes tem palavra que é como uma marreta, que bate no meu coração, bate no teu coração, com o objetivo de nos quebrantar, de afrouxar a rocha,
da incredulidade, a rocha da frieza, a rocha do egoísmo, a rocha da apostasia. Aí tem uma palavra profética assim que vem como um martelo, e ela racha o coração. São palavras assim que a gente sai do culto dolorido. É você que está nos ouvindo, às vezes ao desligar a live você vai estar com o lombo ardendo. Não tem importância, é o tratamento de Deus, é o jeito de Deus agir. Nós precisamos de palavras dos dias, precisamos de uma igreja profética para a nossa nação, uma igreja profética para a nossa cidade, uma igreja profética que traga uma palavra de quebrantamento para o povo, né? E aí nós chegamos em Miqueias. Eu falei: Senhor, mas eu queria trazer essa palavra de Miqueias dentro de um contexto assim que vai no coração das pessoas. E me veio assim, ó: se Jesus Cristo estivesse nesse altar, nesse púlpito nessa noite, e fosse pregar Miqueias para nós, como seria a pregação do Senhor Jesus? O que Jesus traria através dessa palavra de Miqueias para os tempos atuais? E a igreja é a voz do Senhor Jesus Cristo. Então a minha oração e o meu desejo é que o Espírito Santo fale para mim e através de mim um recado de Jesus para nós. Uma igreja que fala a palavra do Senhor Jesus, um Jesus que ama, um Jesus amoroso, um Jesus de amor. Eu não sei como que alguém pode, eu sei por conta do anticristo que vai se levantar, e por conta também do diabo que deturpa a imagem do nosso Senhor e Salvador. Mas se não fosse por isso, eu desafio qualquer pessoa que nega o nome de Jesus, que tem uma bronca do nome de Jesus Cristo, a me mostrar nas Escrituras alguma atitude ou gesto de desamor por conta do nosso Senhor Jesus Cristo. Não conheço um Senhor que abraçou a todos, ricos e pobres, um Senhor que abraçou todos os tipos de ideologias políticas, um Senhor que tinha no seu corpo de discípulos publicanos e zelotes, um Senhor que conseguiu contextualizar com o feminino, com a mulher da sua época, com o idoso, um Senhor que acolheu crianças. Cada vez me leva mais a ser apaixonado por Jesus. Como é que uma ideologia anticristã pode achar algum defeito no meu Senhor e no teu Senhor? Um Deus de amor, um Deus que foi para a cruz em favor de mim, um Deus incansável, entrava a madrugada dentro orando pelo povo, um Senhor que deu pão para quem tinha fome, deu espaço para quem não tinha espaço. A gente fala tanto de inclusão. Como que vamos falar de inclusão nessa ideologia que exclui aquele que inclui? Eu não entendo. Pode ser diabólico isso? Jesus Cristo é amor. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo morreu por mim e por você. Jesus Cristo levou as minhas dores, as minhas enfermidades, as tuas dores, as tuas enfermidades. Eu poderia ficar aqui exaltando o nome do Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Como é que alguém pode se revoltar com um sujeito desse? Dá para entender? Talvez você está me ouvindo pela primeira vez, e talvez esta palavra está chegando para você que tinha uma revolta contra Jesus. Olha, eu quero dizer para você que Jesus Cristo é muito diferente do cristianismo que se é pregado hoje. Às vezes você não crê em Jesus por conta dos cristãos. Às vezes nós envergonhamos o nome de Jesus, nós escandalizamos o nome de Jesus, nós fazemos vingança e justiça em nome de Jesus. Não é o Jesus que eu conheço das Escrituras.
Não é o Jesus que muitas vezes apresentaram para você. Vai você para as Escrituras, você que é um ateu, você que é um cético que está me escutando aqui, que está me assistindo aqui agora, eu desafio você, vai para os Evangelhos. Leia os Evangelhos como você lê Nietzsche. Leia os Evangelhos como você lê Freud. Leia os Evangelhos como você lê Aristóteles ou Sócrates ou Platão. Leia os Evangelhos e você vai descobrir se você considera Jesus como filósofo ou pensador. Você não vai encontrar um pensador ou um filósofo com tamanho amor por ti. E a igreja, para você que é cristão, dá para ser cristão sem ser apaixonado por um homem desse? Dá para ser um cristão que não tem o desejo? Eu posso errar o nome, mas eu acho que foi o Steve Jobs que falou que ele abandonaria todas as riquezas dele, tudo que ele teve, para passar uma tarde aprendendo a filosofia de Sócrates. Tranquilo? Tem muita sabedoria ali. Mas e nós cristãos, estaríamos dispostos a abandonar tudo, negar tudo, renunciar tudo, para passar uma tarde batendo um papo com Jesus? Você que é cristão, quanto tempo faz que você não fala com Jesus Cristo? Pensa sobre isso. Não lê os Evangelhos do Senhor Jesus Cristo? Há quanto tempo você não se delicia, não entra num êxtase espiritual, vendo os milagres de Jesus escritos nas Escrituras, ou milagres que você já presenciou? Quem é semelhante a Deus? Ou quem é semelhante a Jesus? Esse dia eu ouvi uma frase na internet, alguém dizendo: Deus não é cristão. E eu compartilhei com um cara que compartilhou isso comigo e falei: Deus pode não ser cristão, mas Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Quem é como o Senhor? Miqueias. Quem é como Jesus? Que habita em nós através da plenitude do Espírito Santo, a outra essência de Deus. Como contextualizar Miqueias, que foi contemporâneo de Isaías, a ser contemporâneo com os dias atuais? Vamos lá, versículo 1. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. 3 reis que esse profeta auxiliou com recado de Deus, com palavra de Deus. Versículo 2: ouve todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Como que Deus vai ser testemunha? Agora entra no versículo 3: pois eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Vamos ficar com esses 5 primeiros versículos aqui. Olha só, a pergunta que o profeta traz: o Senhor vai sair do seu santo lugar e vai visitar a terra. O Senhor vai sair da sua alta morada
para visitar os altos lugares, que era o lugar da vanglória de Jerusalém. E a palavra do Senhor diz que quando o Senhor visita a terra, os montes se derretem como a cera do mel, do favo de mel, derrete diante do fogo. Quando a presença do Senhor chega, a presença de Deus é tão poderosa, Deus é tão grandioso, que a teofania, a demonstração que o profeta traz da grandeza desse Deus que vai visitar a terra, ele vai dizer: os montes vão se derreter. Não tem monte capaz de sustentar ou de segurar a majestade do Senhor, a grandeza de Deus. Agora, quando o Senhor visita, quando Ele visita a terra, quando Ele anda sobre a terra, quando Ele sai do seu lugar, no versículo 5, a pergunta é: qual é a transgressão de Jacó? Qual é a transgressão de Israel? Dentro do nosso texto e do nosso contexto aqui, tanto Jerusalém quanto Samaria, capital de Judá como capital de Israel, estavam se apostatando da fé, estavam andando longe do Senhor, foram muito longe do Senhor. Eles começaram a confiar na sua própria força. O povo de Deus que andou com Deus, que foi escolhido por Deus, começa a andar nas suas próprias forças, ao ponto de Deus visitar esse povo, anunciar o juízo e falar: não é porque vocês são descendentes de Jacó que a punição não virá sobre vocês. Não é porque vocês têm na tradição o patriarca Jacó ou Israel que a sentença não vem sobre vocês. Sabe? Tem muitos filhos de patriarcas dos dias atuais. Tem muitos filhos de líderes de igreja. Tem muitos filhos de pastores, de profetas, que acham que a salvação ela é simbiótica. Porque o meu pai creu, eu estou salvo. Porque a minha mãe crê, eu estou salvo. Porque o meu avô creu, ou minha família creu, eu estou livre da sentença. Tem muita gente vivendo e se sustentando na religiosidade dos patriarcas. Sabe? E talvez nós que estamos aqui e que estamos assistindo, a gente pode dizer: eu sou filho, neto de pessoas de determinada igreja, eu sou filho, neto, bisneto de missionários da África, de missionários de outros países. Muitas vezes nós temos vivido uma religiosidade que não é nossa, e temos nos pautado na espiritualidade que não é minha, não é tua, do nosso passado, achando que porque o meu pai foi salvo, a minha mãe foi salva, a minha avó foi salva, eu estou salvo. E muitos ainda usam o livro de Atos dos Apóstolos, como diz lá: crê no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa será salvo. Cuidado, irmãos, é tempo de nós voltarmos para Deus pela nossa força. É tempo de voltar para o Senhor, porque eu desejo o Senhor. É tempo do meu coração e do teu coração falar como Jó falou. Eu conhecia de ouvir falar, eu conhecia porque papai dizia ou mamãe dizia, mas agora eu experimentei.
Temos tido experiência com Deus, de Deus, sobre Deus. São perguntas que o Miqueias faz para o povo. Os teus altos montes Deus derrete, os seus altares que agora estão consagrados aos outros ídolos, Deus derrete tudo. A tua religiosidade Deus derrete. Quando Deus visita para transformar. Quando Deus visita, Ele visita para mudar a história. Quando Deus desce do seu lugar e vem para a terra, e Ele vai observar qual é a transgressão. Eu fico imaginando o nosso Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Nós só estamos aqui contextualizando uma visita de Deus. Se o nosso Deus, o meu Senhor, revelado em Jesus Cristo, na plenitude do Espírito Santo, visitasse o meu Brasil e o teu Brasil, quais seriam as transgressões da nossa nação? As transgressões da nação seria fácil de escrever. Agora Deus visita aqui o seu povo. Deus visita Israel. Deus visita Judá. Deus visita a sua igreja, o seu povo, e pergunta qual é a transgressão do povo de Deus. Se Deus visitasse a nossa cidade, sabe, o profeta Ezequiel, trazendo uma palavra de Deus, uma palavra de sentença, o profeta Ezequiel, o Senhor falou para o profeta: procurei entre esse povo alguém que eu pudesse colocar na brecha, uma alma para eu colocar na brecha para salvar esse povo. Não achei. Deus acharia um atalaia, como era Ezequiel, na nossa cidade, hoje Campo Grande, alguém que pudesse ser colocado na brecha, e por causa dessa pessoa, dessa fé, Deus alcançasse a nossa cidade com misericórdia. Vamos encurtando a coisa. Se Deus visitasse a minha igreja, a igreja que eu congrego, e Deus visitasse a igreja que você congrega, quais seriam as transgressões que Deus acharia nesse círculo religioso? Da minha igreja eu conheço um pouco, da tua igreja você conhece. Como que nós, líderes, nos apresentaríamos diante do Senhor? Nós temos bastante líderes na igreja aqui hoje, acho que a maioria. A nossa liderança é uma liderança que o Senhor pode dizer: eu tenho prazer em vocês, eu me comprazo de vocês, como Ele falou para Jesus Cristo no seu batismo. Esse é o meu filho amado que me dá prazer. Seríamos nós, filhos amados do Senhor, que damos prazer a Deus ainda? São perguntas. Qual é a transgressão de Jacó? O que Deus veria hoje? Qual é a minha transgressão hoje? Qual é a tua transgressão hoje? Nós estamos encurtando, né? Saímos do Brasil para a cidade, para a nossa igreja. Agora Deus vai visitar a minha casa e a tua casa. Deus vai visitar a casa do povo dele. Saiu do seu santo lugar, do seu santo monte, chegou na minha casa. Deus está chegando na tua casa. Deus está chegando no meu casamento, no teu casamento. Oi. Aqui. Qualquer coisa você nos socorre aí com as microfonias, estamos mudando aqui de microfone.
mas é a palavra de Deus. Nem a pilha do microfone seguraria a voz profética do Senhor Jesus. Deus chega na minha casa, chega na tua, e Deus vai observar a transgressão minha como marido, tua como esposa, tua como filho ou filha, como pai. Sabe, quando Jesus visitou a casa de Zaqueu, desce daí, Zaqueu, que eu vou na tua casa. Que Jesus chegou na casa do Zaqueu. Eu posso imaginar os pecados da casa do Zaqueu. Nós sabemos que o espírito que estava sobre a família de Zaqueu, o espírito maligno, era o espírito do suborno, era o espírito do roubo, era o espírito da injustiça, do dinheiro, do lucro, dos altos impostos que ele cobrava. Eu imagino que Jesus Cristo, ao chegar na casa de Zaqueu, ele queria trabalhar o caráter da família de Zaqueu, o caráter do roubo, o caráter do suborno, o caráter da avareza, o mau caratismo. O Senhor teve que ir substituindo o Deus avaro, o Deus Mamon, para o Deus da provisão, Jirá, o Deus que proverá. Você pode mudar o seu Deus, Zaqueu, se você apostou todas as suas fichas no Deus chamado dinheiro. Podes trocá-lo pelo Deus que é o Senhor da prata e do ouro, o Senhor Criador do céu e da terra. Houve uma transformação na casa de Zaqueu, dentro de um espírito que dominava a família de Zaqueu. Se o Senhor adentrasse na minha casa hoje, na tua casa hoje, que espírito ele teria que confrontar? Seria o espírito do narcisismo, do egoísmo, do cada um para si. Será que o Senhor visitasse a minha casa hoje, a tua casa hoje, a transgressão que ele enfrentaria lá seria a transgressão da falta de diálogo, da falta de respeito? Será que o Senhor enfrentaria o espírito da violência doméstica? Qual seria a transgressão da minha casa, da casa tua, ó cristão, que há muito tempo a tua casa não cheira cristianismo, que há muito tempo a tua casa cheira mais um espírito de Beuzebu, de anarquia, de confusão, de sujeira, de miséria, de prostituição, de adultério, de roubo. Qual é a nossa transgressão? Como é que eu posso ter piedade de nós diante de uma palavra de Miqueias? É palavra para me arrebentar. Eu quero chegar na minha casa moído, e eu quero que você saia daqui moído, e quero que você que esteja nos assistindo seja moído pelo martelo de Deus. É tempo de quebrantamento. Eu não sei há quanto tempo você está correndo do Covid, mas não está correndo do pecado. Eu não sei há quanto tempo você está correndo dos bancos da igreja, mas não está correndo do banco do shopping center, não está correndo da feira, não está correndo da rua, não está correndo da bagunça, não está correndo das festinhas, do churrasquinho, mas está correndo do Covid da igreja. Onde está Deus? Quem é como o Senhor?
Miqueias é duro comigo, é duro contigo. Será que o Senhor saísse do seu alto lugar e viesse para a terra hoje, e chegasse na minha casa, encontraria na minha casa e na tua casa um espírito de ingratidão, de insatisfação? Não estamos contentes com nada, ingratos com tudo, não agradecemos, não temos mais a essência do agradecimento, a virtude da gratidão. São coisas que o Senhor confrontaria hoje. Mas ainda bem que Miqueias tem boas palavras também. Tem bálsamo, tem martelo, mas tem bálsamo. E eu vou encerrando. Versículo 15 e 16. Enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, moradora de Maressa. Sabe o que significa? Tem uma série de nomes aqui, do versículo 8 até o versículo 14. Tem uma série de nomes, cada nome desse tem um significado. Procure ele no dicionário etimológico, no dicionário da Bíblia, cada nome importante que tem aqui. Mas o nome Maressa significa amargura, moradora da amargura, moradores de uma vida amargurada. Vai chegar até Adulão a glória de Israel. Adulão, a região de Adulão foi onde Davi se refugiou, fugindo. E na caverna de Adulão, o Davi encontrou 400 homens. E a Bíblia diz para nós, está lá em Samuel essa história, que esses homens eles eram fugitivos, endividados e amargurados de espírito. Davi naquela caverna de Adulão, fugitivo, amargurado, angustiado, ele prepara 400 homens para a batalha. O primeiro exército de Davi, os primeiros guerreiros de Davi são forjados na caverna de Adulão. Bem-vindos à caverna de Adulão, lugar do tratamento de Deus, lugar do encontro com Deus. E aí no versículo 16: faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos que eram as suas delícias. Os filhos que te eram deliciosos, a sua herança, agora são causa de vergonha. Mas ele vai falar: faze-te calva e tosquia-te. São simbolismos de arrependimento. Inclusive o Miqueias vai falar ali que ele anda nu. O profeta vai andar nu, porque quando um profeta andava nu, e nós sabemos que ele é contemporâneo de Isaías, e nós sabemos que Isaías andou nu, e quando o povo viu as nádegas de Isaías, o povo falou: que vergonha, um profeta andando nu. Aí o Senhor fala: a nudez do profeta, a vergonha do profeta é a nudez, o pecado e a vergonha da nação. Mas não é fácil a vida de profeta. Rapa a cabeça, tosquia-te, arrependa-te, arrependa-te. É tempo de arrependimento. Sabe, queridos, falei muito pouco sobre Covid até agora, mas quando começou, que a gente estava tão assustado, eu não sei você, mas eu levantava pela manhã ou à tardinha, sabe o que eu fazia? Olhava para o céu, por dois motivos. Que do céu vem o socorro, diz o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas eu também olhava para o céu, porque eu estava achando que Cristo estava voltando, e a gente está esperando Ele. Mas passa aí 90 dias, 120 dias, a gente já não olha mais para o céu, vai acostumando com a coisa, e não busca a graça do Senhor. Tempos de pandemia,
são tempos de arrependimento, são tempos de quebrantamento, são tempos de voltar para Deus. É tempo de olhar para o céu, que pode ser que Jesus está voltando. Eu disse no início, se o meu Jesus estivesse aqui pregando, o que ele pregaria? Eu acho que ele pregaria isso: tem uma sentença sobre a terra, mas tem a minha graça sobre a terra. Tem juízo sobre a terra, mas tem graça sobre a terra. Tem palavras proféticas da destruição, mas tem palavras proféticas da restauração, da renovação. O que eu tenho que fazer? Me arrepender. Arrependimento é metanoia, mudança de mente em relação ao pecado. Aproveite esse tempo para mudar a tua história, mudar o teu cristianismo, mudar a tua fé, mudar a tua vida, mudar a tua família, mudar o teu casamento, mudar a tua igreja. Quem sabe você vai voltar para a igreja mais amoroso, vai voltar para a igreja mais cheio de amor. E talvez na hora que você voltar para a igreja, você não vai voltar sozinho, vai voltar com uma alma que você ganhou em tempos de pandemia, porque as almas continuam morrendo e continuam indo para o inferno. Com ou sem Covid, nós precisamos anunciar Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Nós vamos parando por aqui. Nós queremos um louvor. Eu quero orar por você, quero orar pela igreja, tá? Nós vamos orar. Enquanto os meus queridos irmãos aqui vão se preparando para o louvor, eu quero orar por você. Pai, nós estamos diante de uma palavra que é martelo, palavra que é dura, mas palavra que me convida a um arrependimento, que me convida, Senhor, a me enxergar, Deus, que eu tenho andado longe do Senhor, que eu tenho transgredido a vontade do Senhor, que eu tenho entristecido o Espírito Santo com as minhas atitudes de um cristão mediano, de um cristão leviano. Perdoa-nos, Senhor. Também é tempo de graça. Essa palavra também diz: arrependa-te. Eu quero me arrepender junto com meus irmãos, junto com aqueles que estão nos ouvindo. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai, na sua infinita graça e misericórdia. Traga o teu perdão para nós agora. Perdoa-nos, Senhor. Libera a bênção do perdão sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a casa daqueles que estão nos assistindo, sobre a casa dos meus irmãos. Visita-nos, Senhor, como o Senhor visitou a casa do Zaqueu, não para destruir, mas para transformar. Ainda é o tempo da transformação, ainda é o tempo da graça, é o tempo do renovo, é o tempo da regeneração, é o tempo da restauração. Visita a minha igreja, visite a minha cidade, visite o país, Senhor, visite o Brasil e restaura a nossa nação, Senhor. É tempo de quebrantamento, é tempo de arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sara a sua terra, Pai. Sara o Brasil, Senhor. Sara Campo Grande, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.